extraordinária. Espírito do Senhor está conosco, igreja. A presença de Deus está conosco nesse mistério. Decalava andar sob andecai. Eu vou compartilhar com você o que eu vi aqui enquanto orava a Deus. E enquanto nós orávamos aqui, Deus me levou ao céu e eu pude ver um anjo. Eu vou dizer um anjo porque eu não vi quem era. Se era Jesus, eu não vi. E ele estava debruçado numa mesa, em cima de um livro muito grande. Essa foi a primeira visão. E eu vi ele escrevendo algo naquelas páginas daquele livro. Depois a visão ampliou e eu percebi que eu estava no céu, em algum lugar no céu que eu não sei onde é. E eu via que os anjos apareciam na frente. Mas que visão linda, igreja. Oh, Deus poderoso. E eu via que conforme aquele ser escrevia naquele livro, ele dava uma folha, ele enrolava a folha e dava para cada anjo que estava na sua frente. Oh, Deus poderoso. De repente, igreja, alguém me pegou pela mão e eu saí daquele lugar. E eu andei um pouquinho na visão do Espírito. Enquanto eu orava, eu estava vendo tudo nitidamente. E eu parei diante de um pano, um tipo seda. Era uma cortina muito grande, mais ou menos de uns 3 a 4 metros de altura. E a cortina era toda de seda, bem tipo pano mesmo. E eu via que um vento batia nela e ela fazia para lá e para cá. E eu olhei aquele pano grande, era como se uma cortina. De repente, esse ser que me pegou pela mão puxou o pano. Quando ele abriu o pano, Amanda Calabas, eu percebi que era uma sala pequena e só tinha uma coisa dentro dela. Não cabia muita coisa, era uma sala pequena. Oh, Senhor. É por isso que eu disse que talvez alguns irmãos não vão acreditar. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi, igreja. Assim como o Senhor tem me dado esta graça de comunhão do Espírito, eu vi, na visão do Espírito, a coisa mais linda. E a sala era pequena, mas porém era alta. Quando aquele anjo abriu aquela cortina, eu não pude chegar muito perto dela, mas eu via. Eu não sei te dizer se é a mesma que estava aqui na terra, mas eu via. Eu via uma arca. Eu vi uma arca dentro de uma sala pequena. Eu vi os detalhes, eu via ela coberta de ouro. Eu vi os anjos que encurvavam as asas de um lado e as asas do outro. E eu, na minha mente, na visão, falei: Senhor, eu sei o que é isso. Eu disse para o Senhor: Senhor, esta é a arca que os homens na terra construíram. O anjo que estava comigo não disse nada. E eu tentei tocá-la na visão. Santo Deus, eu não sei, igreja, se é a mesma arca que estava na terra. Não posso te dizer. Mas eu sei o que era. E eu falei: Senhor, se essa arca está aqui, nesta sala, a arca na terra, ó Deus poderoso, ela levava a glória de Deus. Então eu deduzi dentro de mim que aquela sala, ela é a sala da glória de Deus. E aí foi muito rápido na minha mente. Eu tentei tocar nela. Eu levantei as mãos e eu pude ver que eu estava em uma distância dela, de uns 2 metros mais ou menos. Era como se eu tivesse tocado nela, mesmo em distância. Quando eu levantei as mãos, súbia, de placebe, calabacebe, nasce. Eu senti algo muito forte entrando das minhas mãos para dentro do meu corpo. E aí eu me deparei em outra visão, terra. Quando eu estendi a mão para esta arca, eu me deparei em uma outra visão. Ao mesmo tempo que eu estava com as mãos estendidas, os meus olhos via outra coisa. Eu via como se olhando de um lugar alto para baixo. Eu via o globo terrestre, eu via, ele girava, sub e andecai. E Deus falava assim: esse é o meu tempo. Eu via o Espírito de Deus falar comigo: esse é o meu tempo. O tempo de eu derramar minha glória sobre toda a carne. Porque esse é o meu tempo que a minha igreja aguarda. Para que o tempo se aproxima. E eu ouvi o anjo dizer comigo: vai. E quando o anjo falava vai, eu perguntava: Senhor, vai para onde? E aí o anjo olhava para a terra e o globo girava, e o anjo dizia: vai. Eu falava: Senhor, mas vai para onde? Enquanto a terra girava, o Espírito de Deus dizia: vai. E eu entendia o que ele estava dizendo depois. Ó Senhor, os mistérios divinos parecem loucura aos homens, mas é tão glorioso, Senhor. Amanda calabacebe calabai. E Deus mandava levar esta glória dele, esta graça dele, a unção dele, aonde quer que nós andarmos, nos 4 cantos da terra. Guarda o que eu estou lhe dizendo. Esse é o tempo de Deus para os homens.
quem é espiritual. O tempo de Deus levantar os homens desconhecidos, homens como eu e você, em que nem sabe quem é. Eles nem sabem que nós existimos. Eles nem sabem que estamos vivos. Mas esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Roda calabacebe. Se você já viu o bispo ir para fora do Brasil, vocês vão ver muito mais. Daqui a 5, 10 anos, muitos que nos acompanham vão dizer: Deus levantou o bispo para andar nos 4 cantos da terra. De calabacebe. Hoje eu entendo porque, quando criança, eu sonhava muito que eu estava em muitos lugares e pessoas diferentes. Era pessoa clarinha demais, outro lugar era pessoa branca demais, outro lugar era pessoa muito negra. Hoje eu entendo, Senhor, se a glória de Deus não for conosco, nós não poderemos romper as barreiras do mundo espiritual que estamos vivendo agora. De calabacebe. Oh Deus poderoso. É por isso que eu disse a você que algumas pessoas não iam acreditar. Eu vi a arca de Deus naquela sala. Eu não posso te dizer se é a mesma arca que estava na terra. Eu não posso ser hipócrita para dizer é a mesma arca. Deus não falou se é a mesma, mas eu vi uma lá. Eu podia entrar na sala. E quando eu olhei a arca, eu lembrei que a arca levava a glória de Deus. E eu falei dentro de mim: Senhor, este lugar é a tua casa, é a sala da tua glória. Como Deus pode levar alguém tão miserável num lugar como esse? Como Deus pode fazer entrar um homem pecador num lugar como esse? Por isso que Paulo disse: eu não sei, mas eu conheci o homem. Paulo está falando dele mesmo, que ele foi até o terceiro céu. E ele viu coisas, ele ouviu coisas que não era lícito falar. Paulo teve uma experiência tão violenta no céu que, se ele contasse naquele tempo, as pessoas o matariam. Por isso que ele não disse, porque o povo não suportaria entender aquilo que Paulo viu quando esteve ao terceiro céu, que é o céu de Deus. Mas Paulo diz que esse homem viu coisas extraordinárias. E eu entendo o que Paulo está dizendo, e eu posso entender que quando o Senhor chama alguém para uma comunhão íntima, não precisa daquele muitos aparato para você ser levado ao céu de Deus. Uma simples oração como essa. Deus pode levar você para conhecer aquilo que os homens carnais não conhecem. E é tão glorioso. Eu estou sentindo, irmãos, eu estava sentindo um calor. Quando eu comecei a oração, a minha temperatura estava muito quente. Eu estou sentindo até frio agora, terra, porque eu estou sentindo como se uma neblina que me refresca. É um mistério diferente. Depois que eu fui e voltei agora na visão do Espírito, como se a temperatura do meu corpo tivesse mudado. Decalabandassúbia. Que coisas extraordinárias. Espírito do Senhor está conosco, igreja. A presença de Deus está conosco nesse mistério. Decalabandassúbia, onde cai.